Ser ou não ser pessoa com deficiência? Eis a questão. Muita gente tem essa dúvida. Será que eu sou pessoa com deficiência? Será que meu filho tem uma deficiência? Será que eu posso pleitear determinado direito? Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês quem é pessoa com deficiência. Roda a vinheta, editor! Antes de entrar no mérito de quem é pessoa com deficiência ou não, eu convido você para se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e ajude a levar o nosso conteúdo para mais pessoas que se interessam sobre o assunto. Bora descomplicar o direito, tá certo? Vamos lá então. Galera, a primeira coisa que a gente tem que ter noção na hora de entender quem é pessoa com deficiência ou não é ter uma dimensão da evolução que nós tivemos em relação ao enquadramento aí da qualidade de pessoa com deficiência, tá? Antigamente, a gente vivia o chamado modelo médico da deficiência, né? Bastava ali um laudo médico, um médico dizendo, não, fulano é paraplégico, fulano não anda, fulano nunca mais vai enxergar, né? Você tinha ali o CID e aquilo bastava para poder dizer, né, que era ali pessoa com deficiência e o pior, né? A sociedade ela sempre estava certa. A pessoa com deficiência que estava errada. Ela tinha que se curar ou ela tinha que dar o seu jeito aí de se adaptar à sociedade. Mas não é essa a realidade de direito. Não é isso que está no verdadeiro background, no pano de fundo aí dos direitos das pessoas com deficiência. Tanto é que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aquela mesma que trouxe o nome adequado, pessoa, na frente da deficiência, ela introduziu o que a gente chama de modelo social da deficiência. A deficiência ela deixa de ser um problema da pessoa, né? E pelo contrário agora, a questão passa a ser um desafio para a própria sociedade. A sociedade é que tem que se adequar para que atenda a todos de forma igual, ainda que essa igualdade tem que ser isonômica, mas o Estado ele tem que ser o precursor disso e a sociedade tem que acompanhar de uma forma geral, né? E entender que é necessário se adequar para todos, tá certo? Então, a deficiência ela deixa de ser apenas ali a questão que está laudada, né, de ter um conceito médico e passa a ter um aspecto muito mais amplo, né, o que a gente chama de aspecto social da deficiência. E aí, quando a gente pergunta, tá, Thiago, mas e aí, eu sou pessoa com deficiência ou não? Primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar o conceito legal, o conceito maior de pessoa com deficiência. Como eu já disse num vídeo anterior aqui no canal, o conceito de pessoa com deficiência mais atual e o mais adequado, ele está contido na nossa Convenção Internacional da ONU. Ele foi reproduzido, inclusive, em 2015, na nossa LBI, na Lei 13.146 de 2015, lá no seu artigo 2º. E veja bem, vamos ler aqui para vocês de forma clara o conceito legal de pessoa com deficiência, né? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então veja bem, não existe mais um rol ali, né, há quem diga taxativo, dizendo quem é deficiente, quem é pessoa com deficiência, cada tipo de deficiência. Não, a gente tem que buscar entender quais são os elementos, quais são os pilares que estão por trás desse conceito. E eles basicamente são 3. O impedimento a longo prazo, a barreira de participação social e a desigualdade de condições. E para poder aferir aí esses elementos, a gente tem que entender que não basta apenas uma análise mais médica, física, clínica. Não.
a gente tem que considerar os fatores sociais, os fatores psicológicos, né, os fatores socioambientais, enfim, tudo aquilo que envolve o conceito atual de pessoa com deficiência. É o que a LBI chama de análise biopsicossocial da deficiência, né? Inclusive, ela deixa claro que o governo federal vai criar, né, uma forma específica, um método específico de avaliação da deficiência. Fato é que isso não foi regulamentado ainda, está em discussão até o momento da gravação desse vídeo, isso está em discussão em Brasília, né, e já existem estudos, testes feitos junto ao UNB, né, para poder implementar aí, né, aquilo que seria o método adequado para se avaliar a qualidade de deficiência dentro do que propõe a Convenção da ONU, mas enquanto isso não entra em vigor, existem formas paliativas aí que não chegam ao conceito biopsicossocial, mas que de alguma forma ou outra tentam se aproximar aí, saindo, né, daquele conceito estritamente médico. Então hoje é equivocado e é contra a própria legislação de direitos das pessoas com deficiência você buscar enquadrar uma deficiência tão somente por um laudo médico, né? Não dá. Então, veja bem, é importante que se entenda que a avaliação da deficiência ela não depende só de um médico, mas sim de uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, que, né, cada um ali dentro do seu âmbito de atuação vai buscar identificar esses elementos, o impedimento de longo prazo, né, que seja de ordem física, mental, intelectual, sensorial, a barreira de participação social. Aquela pessoa, em razão daquele impedimento, ela está privada de participar na sociedade de forma ativa, como qualquer outro cidadão, como seus pares ali. Aquela criança que está inserida dentro do ensino regular, por exemplo, ela tem alguma peculiaridade, ela tem alguma característica, né, que extraia-se dela ali um impedimento permanente de longo prazo. Isso vai impedir ela de participar de forma ativa como qualquer outra criança ali dentro daquele ambiente, né? É essa característica, né, que provoca esse impedimento aí de longo prazo. Isso gera desigualdade de condições de alguma maneira. Quando colocado isso em análise, né, quando contraposto esse impedimento em relação aos aspectos sociais, aos aspectos econômicos, aos aspectos psicológicos, né? Essa pessoa ela está em desigualdade de oportunidades com as demais? Se a resposta for sim, é possível enquadrar essa pessoa no contexto de pessoa com deficiência, na qualidade de pessoa com deficiência. Veja bem, não é um rótulo, mas são elementos que a lei traz de forma a deixar claro quem é pessoa com deficiência para fins, sobretudo, de afirmação de direitos. Porque na maioria das vezes, na quase que totalidade das vezes, quem chega com essa pergunta, com esse questionamento, certamente busca aí a afirmação e a garantia de algum direito. E veja bem, são direitos e garantias. Não existe privilégio, benefício por ser pessoa com deficiência. Não. Existem direitos e garantias, um tratamento isonômico, um tratamento desigual em relação à totalidade das pessoas, para que aqueles que se enquadrem nessa condição legal, eles possam sim estar em plena igualdade, né, no seu sentido aí, que a gente chama de material no direito, em relação aos demais, tá certo, pessoal? Então veja bem, por que é importante aí o reconhecimento da qualidade de pessoa com deficiência na forma legal? Um exemplo prático para vocês, imaginem uma pessoa com um autismo leve, né? Essa família, de repente, ela batalhou muito para conseguir um diagnóstico ali de autismo, para entender aquela barreira comportamental, aquelas peculiaridades, aqueles traços que muitas das vezes geram ali a barreira de participação social, que colocam aquela pessoa em desigualdade de condições com as demais. Aí consegue esse enquadramento, né? Muitas das vezes de forma tardia. Poxa, Tiago, essa pessoa vai ter direito, por exemplo, de trabalhar numa empresa com base na lei de cotas para inclusão no mercado de trabalho? Vai poder fazer um concurso público na reserva de vagas para pessoas com deficiência? Vai poder usufruir aí, né, do direito de comprar um veículo automotor com isenções tributárias? Poxa, vai. Mas e aí, Tiago, e se ela não tiver o laudo médico? Poxa, infelizmente, né?
na forma com que as coisas ainda acontecem hoje, por não termos ainda a forma regulamentada desse método de avaliação, pode ser que essa pessoa vai ter o seu direito ali privado, ela vai ser impedida, né, de exercer aquele direito, porque muitas das vezes a deficiência dela não foi identificada, reconhecida na forma com que deveria ser. E aí essa pessoa, ela muitas das vezes tem que recorrer a um advogado da sua confiança, ir até o Poder Judiciário, buscar o reconhecimento dessa deficiência, né? Às vezes tentar realmente ali pela via administrativa, mas o fato é que acaba esgotando aí nas mãos da justiça o próprio reconhecimento da condição de deficiência. Isso se dá muitas das vezes nas chamadas deficiências não aparentes, né? Aquelas que não são visíveis a olho nu, né? A pessoa olha para o Thiago Elton, pô, cara cadeirante, não mexe um dedo da mão, tetraplégico e tal, ninguém tem dúvida da minha deficiência de caráter físico, né? Mas muitas das vezes a deficiência ela não vai estar ali de forma aparente, mas essa pessoa ela vive diariamente com esses elementos, com impedimento ali de longo prazo, com barreiras de participação social em razão desses impedimentos e principalmente está em condição de desigualdade com os demais. E é por isso que a lei, de forma acertada hoje, ela traz o conceito adequado de pessoa com deficiência, que tem e deve ser implementado o quanto antes. Enquanto isso não acontece, né, a gente tem que disseminar informação, ensinar para as pessoas qual é o conceito legal e o principal, quem é pessoa com deficiência, tá certo? Então, fica a dica, se inscrevam no canal, pessoal. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe, tá bom? Lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @ThiagoEltonOficial. Além de dicas diárias, a gente compartilha o nosso dia a dia, os bastidores do escritório, da nossa rotina aí, da vida mesmo de pessoa com deficiência, tá bom? Sempre aí, né, levando a realidade, a vida prática e compartilhando o direito de forma clara, de forma que todo mundo possa entender, tá certo? Até a próxima!